É isso aí, pessoal. Aí vocês devem estar vendo a tela, né? Pai Nosso. É uma exposição, então, sobre espiritualidade. E eu queria convidar vocês a gente ficar num meio termo entre aplicar a inteligência e aplicar a nossa vontade também. Em termos de espiritualidade, é bom que a gente possa acompanhar, por um lado, numa atitude de estudo, porque nós vamos ver aqui alguns conceitos importantes, mas também, por outro lado, numa atitude de oração, de meditação, de contemplação de certas verdades importantes para a nossa fé, tá bom? Então, o que eu pensei em fazer aqui? Eu vou fazer essa exposição, né? A gente tem 1 hora de exposição, então até mais ou menos 20 para as 9, aliás, 20 para as 10, né? E depois eu vou passar para vocês um desafiozinho para a gente fazer aqui online, uma coisa de 5 minutos, e depois a gente vai ter um debate, tá? Uma conversa sobre os temas que a gente tiver visto aqui nessa exposição. E no final de tudo, como um bônus, os sobreviventes, né, para quem quiser, eu vou colocar para vocês aqui uma coisa que eu já falei ao falar desse tema em outro lugar e que deu uma polêmica muito grande. Eu preferi, então, não introduzir com esse tema aqui, para a gente ter um espírito mais sereno, né? E um tema que tem a ver com muito daquilo que vocês já devem ter visto de alguns vídeos recentes do Centro Dom Bosco, né? Mas isso lá para o final, se alguém quiser assistir lá no finalzinho da nossa reunião, tá bom? Vamos começar com esse tema então aqui. Pai Nosso, foi a oração que o Senhor nos ensinou, né? Nos ensinou a chamar a Deus como Pai. E aí a gente pode fazer uma primeira pergunta. Todos os homens são filhos de Deus? A gente pode responder a essa pergunta de duas formas. Então, Deus é nosso Pai, mas isso se dá em 2 sentidos muito diferentes. Num primeiro sentido, ele é nosso Pai porque nos criou. Nesse sentido, todos os homens são chamados de filhos de Deus. Deus, Pai, mas no sentido de criador das pessoas. Então aí todos os homens são filhos de Deus. Agora, existe também um outro sentido. Porque nos adotou como filhos pelo batismo, tornando-nos participantes da natureza divina, através da união com Cristo. Nesse sentido, somente os que permanecem enxertados no corpo místico de Cristo são filhos de Deus. Então, nesse segundo sentido, nós chamamos de filhos de Deus aqueles que foram adotados por Deus. E adotados através do batismo, permanecendo unidos ao corpo místico de Cristo. Vamos desenvolver essa ideia, tá bem? Primeiro, a gente pode citar aí o início do Evangelho de São João. Diz ele, a todos aqueles que o receberam, que receberam ao Cristo, ele está falando do verbo que se fez carne, né? A todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quem se torna algo é porque não era antes. Então, São João aqui está usando filhos de Deus nesse segundo sentido. Alguém não era e passou a ser filho de Deus por ter crido no nome do Senhor e terem recebido o Senhor. Da mesma maneira, nós temos aí na primeira carta de São João, todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. É nisso que se conhece quem são os filhos de Deus e quais são os filhos do demônio. Então, de novo aqui, ele faz a distinção entre filhos de Deus, aí agora não só aqueles que não são filhos de Deus, mas chama de filhos do demônio. Então, também está usando no sentido mais restrito a expressão filhos de Deus. E, por fim, uma passagem também da segunda carta de São Pedro. Ele diz, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina. E aqui eu destaco essa expressão, que essa expressão, participantes da natureza divina, vai aparecer frequentemente aqui na nossa reflexão, tá?
Nós recebemos uma participação na própria natureza de Deus, uma participação sobrenatural. Então, todas essas passagens bíblicas, elas vão um pouco chocar com a visão que as pessoas têm normalmente da relação com Deus, né? Quando as pessoas dizem, todos são filhos de Deus, e muitas vezes no sentido assim de dizer que todas as religiões salvam do mesmo jeito, né? Que não é preciso estar incorporado na Igreja Católica, ou não precisa nem ser cristão, né? Mas a gente vê pelas passagens que a gente está citando aqui que existe uma adoção que Deus faz, nos tornando dos seus filhos, certo? Então é isso que a gente tem que ter em vista aqui quando a gente responde essa pergunta, se todos os homens são filhos de Deus, num sentido muito amplo ou num sentido mais restrito. Vamos lembrar que Jesus, naquela conversa com Nicodemos, ele diz, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, Jesus foi bem claro com relação à necessidade do batismo para a salvação. Na ascensão dele, ele também disse, né, para os apóstolos irem ensinarem às nações tudo aquilo que ele ensinou, e disse assim, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então ele também foi bastante explícito nessa questão da necessidade de crer em Jesus e receber o batismo. Então, o batismo é uma necessidade. Agora, nós temos algumas figuras de batismo. O batismo sacramental, que é aquele que a gente conhece, né, da criança sendo batizada, normalmente é criança que a gente vê, né, mas adultos também. Tem o batismo de sangue, que sempre foi crido pela igreja também, que é o martírio. Então, a pessoa, antes de ser batizada, muitas vezes, naquelas sociedades em que os cristãos são perseguidos, a pessoa está fazendo a preparação para o batismo, mas ela é morta por ódio à fé ou por ódio às virtudes cristãs, e ela recebe a ofensa da agressão física contra ela, né, por amor a Deus. Então o sangue dela também leva ao batismo dela com os mesmos efeitos do batismo. E nós temos também o batismo de desejo. O batismo de desejo significa aquela pessoa que, sem culpa própria, não teve acesso ao batismo. Por exemplo, a pessoa ia se batizar, mas morreu de carro indo para o batismo dela, né, na igreja. Então ela não foi mártir, né, não é batismo de sangue, mas ela tinha a decisão de receber o batismo. Ou também, e aqui que eu acho importante, para aquela pergunta de se todos os homens são filhos de Deus, também as pessoas que sem culpa própria não conhecem a Cristo, não conhecem a igreja, não conhecem a necessidade do batismo, tá certo? Então, o exemplo mais comum são os índios que vivem na selva, são as pessoas que vivem lá naqueles países em que não existe cristianismo ainda, e as pessoas, então, elas não conhecem. Então, elas têm, e notem aí a expressão que eu vou usar, tá? Elas têm uma ignorância invencível. Ignoram essa realidade e é invencível porque elas não têm como conhecer. Né? Não é por culpa delas, tá certo? Então, essas pessoas, se elas seguem a lei natural que Deus colocou no coração das pessoas, se elas procuram agradar a Deus com todas as forças, se elas colocam Deus em primeiro lugar, elas também estão como que unidas à alma da igreja, apesar de não estarem institucionalmente na igreja. Então, a todas as pessoas, Deus oferece a salvação, que se dá sempre através de Cristo, mas, no caso dessas pessoas, de uma forma diferenciada. E aqui, só para iluminar a gente nesse aspecto, que eu acho importante, nós temos aqui algumas citações. São Pio V, ele foi o Papa da época do Concílio de Trento, fez o Catecismo Romano. Então tem aí, o Catecismo Romano diz, será o batismo absolutamente necessário para a eterna salvação? Então a resposta, o batismo é de absoluta necessidade para os infantes, as crianças, que o devem receber de fato. Assim sempre se fez na Igreja Católica, desde os tempos primitivos. Os adultos devem também batizar-se, mas, se não puderem receber o batismo real e sacramentalmente, batismo sacramental, conseguem a justificação mediante a contrição perfeita, acompanhada do desejo de batizar-se, aí está o batismo de desejo, ou então mediante o sacrifício da própria vida pela fé em Jesus Cristo,
e aí está o batismo de sangue, né? Então essa é a doutrina católica com relação a essa questão da necessidade do batismo para a salvação. E a gente vai poder, depois, esse tema aqui de contrição perfeita que ele fala, nós vamos ter oportunidade nas nossas reuniões de espiritualidade também de falar sobre isso, não só nesse contexto, mas no contexto geral da necessidade da nossa contrição, tá bom? E eu vou passar para vocês esse slide depois, para vocês terem acesso, e aí vocês vão poder ler aqui também o São Pio V no Catecismo Maior dele, falando basicamente a mesma coisa, né? Veja aí no número 170. Mas quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja poderia salvar-se? Aí vem a resposta. Quem, encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo, ou tivesse desejo, ao menos implícito, de o receber, e além disso procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela, e, portanto, no caminho da salvação. Então, vai se repetindo essa doutrina ao longo da história da igreja, tá bem? E aí também aqui, Pio XII, na encíclica Mystici Corporis, que é uma encíclica muito importante para a gente conhecer, ele aqui está convidando as pessoas que não participam da comunhão visível para que participem da Igreja Católica, porque a Igreja Católica possui a plenitude dos meios de salvação, né? Todas as questões que nos envolvem sacramentos e outras coisas, né? Então, quando eu passar para vocês os slides, vocês também podem ver essa citação aí, tá bom? Bom, e aí eu queria falar sobre os efeitos da graça da adoção filial. Nós temos essa graça e quais são os efeitos que ela produz em nós. Então, a essência do que eu vou falar é essa, tá bom? E aí, essa graça produz efeitos tanto na essência da alma, quanto também nas potências da alma. Então, a partir de agora, eu vou falar dos efeitos da graça na gente, em nós. Só que, primeiro, eu vou falar do efeito na nossa essência, no nosso ser, a transformação que causa no nosso próprio ser, e depois também os efeitos nas potências da alma, principalmente na inteligência e na vontade. Tá bom? Então, vamos começar pelos efeitos da graça na nossa essência, na nossa alma. Esse teólogo, Antônio Roio Marim, é um teólogo muito prestigiado, clássico, e que vale a pena conhecer. O CDB, agora, o livro que eles estão lançando, que fizeram a campanha no último mês, era justamente Teologia Moral para os Leigos, do Antônio Roio Marim. Vamos acompanhar o raciocínio dele com relação ao efeito da graça na essência da nossa alma, no nosso ser. Tá bom? Vamos lá, vamos ler aí. Ele diz: a rigor, não se pode dizer que Deus seja pai das criaturas na ordem puramente natural. É verdade que todas saíram de suas mãos, e isso constitui Deus como o autor e o criador de todas elas, mas de modo algum o torna seu pai. O artista que esculpe uma estátua é o autor da obra, mas não o seu pai. Para ser pai, é preciso transmitir a própria natureza específica ao outro ser vivente da mesma espécie. Então veja, ele está dizendo o quê? Que para a gente chamar alguém de pai, é necessário a gente ter recebido dessa pessoa a natureza específica que ela tem. E não podemos dizer que as criaturas todas sejam filhas de Deus, porque as criaturas têm natureza, por exemplo, os homens têm natureza humana, os cachorros têm natureza canina, né? As plantas têm natureza vegetal, e para que fossem filhos de Deus, teriam que receber a natureza divina, né? Então, para ser pai, propriamente dito, deveria ser assim. Aí você já lembra aquela passagem que eu destaquei da segunda carta de São Pedro, quando fala que nós somos participantes da natureza divina, né? Então vamos continuar aqui com o texto dele. Por isso, para que Deus fosse, além de nosso Criador, também nosso Pai, era necessário que nos transmitisse sua própria natureza divina. A graça santificante nos confere uma participação misteriosa, mas muito real e verdadeira, na própria natureza divina. Em razão disso, nossa alma justificada se torna verdadeiramente filha de Deus.
por uma adoção intrínseca, ou seja, por dentro, muito superior às adoções humanas, que são puramente jurídicas e extrínsecas. A partir desse momento, Deus começa a estar na alma como pai e a vê-la como verdadeira filha sua. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a graça santificante, é o nome dado a essa graça, a graça da adoção filial, nos dá essa participação verdadeira. E então a nossa alma passa a ser de verdade filha de Deus. Ele faz a comparação com a adoção humana para mostrar a diferença que existe. Quando uma pessoa adota uma criança, não transmite para ela o seu DNA, por exemplo. Não é? A adoção entre os humanos, né, é extrínseca mesmo. Não opera um efeito dentro da pessoa adotada. Já a graça santificante opera um efeito dentro da nossa alma. O catecismo da Igreja Católica, ele também nessa linha vai dizer o seguinte: quando oramos ao Pai, estamos em comunhão com Ele e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos adorar o Pai porque Ele nos fez renascer para a sua vida, adotando-nos por filhos seus, por seus filhos, no seu Filho único. Pelo batismo, incorpora-nos no corpo do seu Cristo, e pela unção do seu Espírito, que da cabeça se derrama pelos membros, faz de nós Cristos. Então, também o catecismo está ressaltando essa ideia da adoção filial, né, através da graça santificante, que o primeiro caminho da graça santificante é o batismo, e quando nós, infelizmente, a perdemos pelo pecado mortal, então tem também a confissão, ou o sacramento da unção dos enfermos, para aquelas pessoas que não podem se confessar, mas têm o desejo, né, pessoas que estão muito doentes, e nos faz outros Cristos. Sobre isso nós também vamos aprofundar daqui a pouquinho. Então, essa é a doutrina católica. Vamos ver também o beato Columba Marmion tratando desse assunto. Ele vai abordar isso aí também, mas trazendo para a gente alguns elementos interessantes para a nossa reflexão. Tá? Olha aí. Como Deus realiza esse desígnio magnífico, pelo qual quer que tomemos parte nessa vida divina, que excede as proporções da nossa natureza. Como Deus vai nos fazer entrar na sociedade inefável de sua vida divina, para que sejamos partícipes de sua eterna beatitude, adotando-nos por filhos seus. Deus nos predestina a ser não só criaturas, mas também filhos seus, para nos fazer participantes de sua natureza divina. Deus nos adota como filhos. Então veja que ele começa dizendo que a vida divina excede as proporções da nossa natureza. Ou seja, a natureza humana, isso é bem importante, gente. A natureza humana, ela não implica em ter uma natureza divina. Nada na natureza humana supõe que nós tenhamos que ter uma natureza divina. É realmente trazer para a pessoa para uma outra ordem de vida. Como se fosse um novo nascimento. Tá certo? A nossa natureza humana em si mesma, sozinha, se a gente pudesse separar o homem da sua vocação eterna, o que não é possível fazer, né? Mas teoricamente, se a gente pudesse imaginar essa separação, a natureza humana, ela não implica em nada divino. Por isso Deus não tem dever nenhum de nos dar o céu. Nós não temos direito ao céu, né? Não faz parte da nossa natureza humana, simplesmente, tá? Continuando aí com o texto do Columba Marmion, beato. Nós, que somos pobres criaturas, que estamos por nossa natureza mais distantes de Deus do que o animal está distante do homem, que nos encontramos infinitamente distantes de Deus, como poderemos ser adotados por Deus? Então aqui ele faz essa comparação. E eu vou agora citar uma comparação na mesma linha feita pelo padre Paulo Ricardo num dos seus vídeos. Ele fala assim, você chega em casa, o seu cachorro abana o rabo, pula em cima de você, né? Ele tem uma reação quando você chega em casa. A reação dele é uma reação de cachorro, ele tem uma natureza canina. Agora, se chegasse um dia, você chegasse em casa e ele, ao invés de pular em cima de você, ele ficasse na dele e dissesse assim para você, olha, fica quietinho aí, eu não vou te incomodar agora não.
né? Ou se ele estivesse pensando isso, né? Não vou te incomodar não, porque eu sei que você chegou, você está cansado do trabalho, descansa, vai ser importante para você. O cachorro não pode pensar isso. Isso está além da natureza dele. Isso faz parte da natureza humana, mas não da natureza canina. Para um cachorro agir assim, teria que ser infundido nele, colocado nele, algo que está acima da natureza dele. Ou seja, uma coisa sobrenatural para ele. Que esse pensamento é uma coisa que está além da natureza do cachorro. Para um cachorro, esse pensamento é sobrenatural. Então, a distância, e o que a gente quer dizer com isso, né? Que estamos aqui num plano natural e temos um plano sobrenatural, não é isso? Para nós, a vida divina, a vida do amor perfeito, a vida do amor do Espírito Santo em nossas almas, isso é sobrenatural, não faz parte da nossa natureza. Agora, a natureza do cachorro, o cachorro está muito distante do ser humano. A distância entre o cachorro e o ser humano é muito grande. Agora, a distância entre o ser humano e Deus é infinita. Por isso ele disse aqui que os homens estão mais distantes de Deus do que o animal está distante dos homens. Então, a ponte entre nossa humanidade e a divindade é infinita. A gente não poderia chegar lá se Deus não viesse ao nosso encontro, né? Então, eu acho importantíssimo, gente, a gente treinar nossa mente e o nosso coração para entender essa diferença entre o plano natural e o plano sobrenatural. E a importância vocês vão ver ainda hoje, já no final dessa exposição, tá bom? Mas continuando aqui, ele diz, como poderemos ser adotados por Deus? E aí ele vai responder, eis aqui o milagre da sabedoria, do poder e da bondade de Deus. Deus nos dá uma participação misteriosa de sua natureza que chamamos graça, para nos fazer participantes da natureza divina. Segundo São Tomás, a graça é uma semelhança participada da natureza de Deus. Por isso se diz, em teologia, que a graça é deiforme, para significar a semelhança divina que produz em nós. Então vejam só, lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver o efeito da graça na nossa essência? Vejam então que para a nossa fé, existe uma mudança na nossa essência. Ela produz uma semelhança divina que nós não tínhamos antes do batismo. Essa semelhança é velada nessa vida, oculta pelo véu do nosso corpo, da nossa situação atual, mas vai se expressar plenamente no céu. Segundo aquilo que São João disse, né? Desde já somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que seremos. Mas quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. E aqui existe, pessoal, uma grande diferença da teologia católica para a teologia protestante. Essa é uma grande diferença. Então, com base nas Sagradas Escrituras e na tradição, o que nós afirmamos é que a graça santificante muda a nossa natureza, nos eleva para uma vida sobrenatural. Para a teologia protestante, o que acontece é que Deus declara a pessoa justa. Ela não se justificou na sua essência, mas ela é declarada justa para poder entrar no céu. Semelhante a uma pessoa que recebe vestes e se veste com uma roupa própria para uma festa do casamento, né? E aí entra, mas ela mesma, por baixo daquela roupa, ela está suja, né? A natureza humana foi destruída pelo pecado, segundo a teologia protestante. Já para a teologia católica, a natureza humana foi ferida, mas não destruída. Então isso aqui é importante por quê? Porque eu acho que a partir daqui também surgem divergências, por exemplo, com relação à vida dos santos. Porque o que um santo é então, gente? É a pessoa que se uniu a Deus, definitivamente. E agora vive numa natureza divina. Estão entendendo? Já não vive mais na ordem natural humana só. Foi dado a eles uma nova essência, aproveitando a natureza, né? Porque eles são humanos, afinal de contas, mas foram regenerados. Isso é tão verdade que, vejam só, nós temos uma Santa Elizabeth da Trindade, que ela desenvolveu muito na sua vida prática. Ela não escreveu muita coisa, a gente tem as cartas dela e tal,
mas ela desenvolveu na sua vida prática essa consciência da inabitação da Santíssima Trindade na alma humana. O que é isso? Tem a ver com aquela passagem, aquela fala de Jesus na última ceia. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Então, a alma humana passa a ser morada da Santíssima Trindade, uma habitação da Santíssima Trindade na alma humana. Isso se dá quando a pessoa está em graça. Quando ela perde o estado de graça, ela expulsa Deus da sua vida, da sua alma. Tá bem? Então é importante a gente permanecer sempre em estado de graça, e não só isso. A gente fazer com que a nossa alma seja um lugar agradável para Deus. Que seja uma morada que ele possa habitar de forma que lhe agrade. Não uma casa com goteira no teto, o esgoto saindo, né, do ralo, né, mas uma casa florida, bonita, acolhedora para Deus. Né, sempre pensando aí em Deus estar feliz habitando em nós. Querer o bem de Deus na nossa alma. Uma coisa interessante isso, né? Deus é o sumo bem, mas ter essa bem-querência com relação a Deus. Então, Santa Elizabeth da Trindade, ela chega a dizer o seguinte nas suas cartas: penso ter encontrado o céu na terra, porque o céu é Deus, e Deus está em minha alma. No dia em que compreendi essa verdade, tudo se iluminou para mim. Como é suave essa presença de Deus dentro de nós, no santuário íntimo de nossas almas. Aí o encontramos sempre, mesmo que não lhe sintamos a presença. Isso é importante, tá, gente? Não se trata de sentir a presença de Deus. Deus, às vezes, e aí Santa Teresinha do Menino Jesus é que diz isso em uma passagem, Deus, às vezes, se oculta para que a gente possa exercer o nosso amor mais puro com relação a Ele. Às vezes, as pessoas procuram os afetos, os sentimentos na oração, e isso é um erro. Os sentimentos na oração fazem parte da vida natural e são, vamos supor, um eco, uma reverberação do bem que a alma recebe. Mas o bem da alma é uma coisa suprassensível, quer dizer, está acima do sensível, daquilo que a gente pode sentir, né? Então é importante a gente entender isso. Mesmo que nós não sintamos a presença de Deus, nós sabemos que Ele está presente. Nós não devemos procurar os sentimentos. Quando Deus nos dá os sentimentos, nós agradecemos, porque isso nos dá uma certa força, né? Torna a coisa mais viva para nós. Mas é importante também não colocar os sentimentos acima daquilo que nós sabemos. E quando a gente pede a Deus, aumenta a nossa fé, na verdade o que a gente está pedindo a Deus é para fazer a gente senti-lo menos, né? Porque quanto menos a gente sentir Deus, mais a gente vive pela fé. Porque a fé tem a ver com o entendimento. É a luz no entendimento que nos faz ver como Deus vê as coisas. Então ela continua ali: não o deixemos jamais sozinho. Seja a nossa vida uma oração contínua. Então nós podemos estar no santuário de Deus o tempo inteiro, porque o santuário de Deus é a nossa própria alma. Deus em mim e eu nele, é a expressão que ela usa. Foi o lema da vida dela. Nessa mesma linha está o catecismo, quando fala das palavras do Pai Nosso. Vamos ler aí. É com razão que essas palavras, Pai Nosso que estás nos céus, se referem ao coração dos justos, nos quais Deus habita como em seu templo. Então, gente, quando a gente fala Pai Nosso que estás nos céus, onde estão esses céus? São os corações dos justos, são os santos. São os santos da igreja aqui na terra, militante, também da padecente no purgatório e da gloriosa no céu. Por isso, continuando aqui no texto, por isso, também aquele que ora há de desejar ver morar em si aquele a quem invoca. São palavras de Santo Agostinho, padre da igreja. Depois, palavras de São Cirilo de Jerusalém, também padre da igreja. Os céus também poderiam muito bem ser aqueles que trazem em si a imagem do mundo celeste e em quem Deus mora e passeia. Então, faço parte desse céu quando estou na vida da graça, né? Por isso é extremamente importante viver na graça e deixar a graça crescer em nós. São João Eudes, ele vai abordar um tema interessante também. Vocês lembram que São Paulo diz na carta aos Gálatas, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, né? Então, se já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim,
significa que é Cristo que, morando em mim, opera através de mim. Então já não sou eu que penso, é Cristo quem pensa em mim. Já não sou eu, por exemplo, que rezo a Maria e amo Maria Santíssima. É Cristo que ama Maria Santíssima em mim. Não sou eu que estou lavando a louça, é Cristo que está lavando a louça em mim. Não sou eu que estou suportando os defeitos de alguém que mora comigo, é Cristo que está suportando em mim. Ou seja, significa que tudo aquilo que eu fizer, eu posso fazer com Cristo, por Cristo e em Cristo. As palavras que o sacerdote coloca ali na hora de oferecer o santo sacrifício são as palavras que nós também podemos repetir constantemente toda a nossa vida. E São João Eudes, que é chamado pelo São Pio X como o pai, doutor e apóstolo da devoção aos sacratíssimos corações de Jesus e Maria, tem textos maravilhosos, profundíssimos, sobre a questão do Sagrado Coração de Maria e de Jesus. Ele fala dessa coisa do coração de Jesus em nós, do amor de Jesus em nós, por exemplo, do nosso amor ao Pai. Já não é mais só o nosso amor ao Pai, é o nosso amor com Jesus, né? Então vejam só, vamos acompanhar aí o pensamento dele, que é muito bonito. Diz assim: e esse Filho eterno, muito amado, em um transbordamento de sua incomparável bondade, quis ser nossa cabeça e quis nos tornar seus membros. Assim, ele nos associou no amor que professa ao Pai e nos deu o poder de amar ao Pai com esse mesmo amor, ou seja, com um amor de certo modo eterno, imenso e infinito. Então eu posso amar o Pai do céu com o amor de Cristo, que é eterno, é um amor imenso, é um amor infinito, muito maior do que o meu amor humano. E continua: e como o Pai nos deu todas as coisas ao nos dar o seu Filho, esse amor do Filho de Deus para com o seu Pai é nosso. E podemos e devemos exercer esse amor como coisa própria. Assim, posso amar o Pai junto com o meu Salvador, amar o Pai dele, que é também meu Pai, com o mesmo amor que ele o ama, ou seja, com um amor eterno, imenso e infinito. Isso nos convida, gente, a em tudo que nós fazermos em Cristo. Não é nada na nossa vida que seja irrelevante, então, porque tudo tem peso de glória eterna. Tudo. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: abaixar para pegar um alfinete no chão. Se eu fizer isso na presença de Deus, com amor a Deus, isso aí tem um peso de glória eterna. Ou seja, a nossa vida tem um outro sentido. Sofrer tem um outro sentido. Morrer tem um outro sentido, né? E tudo passa a ter sentido. Um sentido muito elevado. Então agora vamos ver aqui Santo Tomás de Aquino dizendo uma coisa que poderia chocar algumas pessoas, mas que é a consequência lógica daquilo que estamos falando. Doutor da igreja falando, né? Para que ninguém ache que é uma coisa assim de algum doido, católico doido, né? Diz assim: o unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza para que, feito homem, dos homens fizesse deuses. Então, olha a que ponto chega Santo Tomás de Aquino. Dizer que os homens se tornam deuses. Por quê? Porque estão assemelhados a Deus. Como um ferro, uma barra de ferro colocada numa fogueira, ele começa a ganhar as mesmas propriedades do fogo e começa a se purificar das impurezas, da mesma forma o ser humano em Deus, né? Então, chega a esse ponto. Dos homens fizesse deuses. E outro doutor da igreja, agora o doutor místico, né, São João da Cruz, diz a mesma coisa. Os santos possuem, por participação, os mesmos bens que as pessoas divinas possuem por natureza. Por isso, são verdadeiramente deuses por participação, feitos à semelhança e consortes do próprio Deus. Deuses por participação. Isso deixa bem clara que a mudança que a graça opera na nossa essência é realmente nos tornar da mesma natureza de Deus, mas por participação, não por natureza própria, né? Então,
esse é o ponto que nós chegamos aqui com a doutrina da graça santificante e dos efeitos que ela produz na nossa alma, na essência da nossa alma. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver esses dois aspectos. Resta a gente ver agora os efeitos que produz nas potências da alma. E aqui nos interessam apenas duas potências. A alma humana tem mais, mas eu vou abordar mais o entendimento e a vontade. O entendimento, que é aquela capacidade de ver, julgar as coisas, a realidade, né? Enxergar os objetos invisíveis para os olhos, né? Os valores, o sentido das coisas, né? E a vontade, que é aquela capacidade que nós temos de decidir, de escolher, né? De nos movimentar para alguma coisa. Claro que aqui a gente teria que ver um pouco de antropologia filosófica, que eu acho um tema importante para a gente conhecer, para poder entender melhor o que acontece conosco quando a gente está em Deus, né? Mas a gente não pode entrar por esse caminho agora. Eu vou falar apenas algumas coisas mais superficiais que eu já acho que já são muito importantes para a gente, tá? Então vamos lá. Como a graça surge e cresce na alma? Então nós temos aí a chamada graça santificante, e ela é infundida em nós principalmente através dos sacramentos. E o primeiro deles, nós sabemos, é o batismo. Os sacramentos entram na vida humana, na alma humana, e infundem na alma humana as virtudes. As virtudes são muitas. Nós temos aqui a classificação das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes morais infusas, prudência, justiça, fortaleza e temperança. A diferença entre esses dois grupos é que as virtudes teologais, elas se referem a Deus como objeto imediato, né? São forças, são atos que nós produzimos pensando em Deus diretamente. Já a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, elas apenas colocam meios para que nós possamos praticar as outras virtudes, as teologais. Então, as virtudes morais infusas têm uma importância de preparar os meios ou remover os obstáculos. A gente vai poder abordar isso mais tarde, eu acho que vai ser importante. Aqui é apenas uma questão de introdução ao tema, tá bom? Cada ato de virtude, pessoal, ele ganha uma recompensa para o céu. Jesus falou que nem um copo de água seria desprezado na hora da recompensa. E Deus, e Jesus falou muito nesse aspecto desse Deus remunerador, porque é justo, que vai então dar a cada um segundo as suas obras. Então, cada ato de virtude, ele é meritório, porque o ser humano pratica sempre com a sua vontade livre. Então, por isso, ele recebe méritos, e cada vez que nós praticamos um ato de virtude, nós vamos aumentando o nosso tesouro de glória. No céu, como disse São Paulo, cada pessoa vai brilhar de forma diferente. Como os astros do céu, dizia São Paulo, uns têm maior brilho, outros têm menos. A Santíssima Virgem Maria, ela sozinha parece o céu inteiro, de tão gloriosa que ela é. E essa glória no céu vai reverter para nós em quê? Numa maior comunhão com Deus. Quanto mais a gente tiver essa glória, maior comunhão com Deus, maior visão beatífica nós vamos ter. Esse vai ser o maior bem do céu. Mas também, maior beleza nós vamos ter para agradar a Jesus, a Maria, às outras pessoas que vão nos ver também e vão ver aqueles traços que nós ganhamos de Deus, que são exclusivamente nossos. E cada pessoa vai compartilhar o bem dos demais. Então é muito importante a gente passar os dias todos praticando atos de virtude. Agora, o Antônio Rui Marim, que é aquele autor que eu citei mais atrás, ele faz uma comparação muito interessante. Se cada ato de virtude ele traz algum mérito e alguma recompensa, ele diz assim: as virtudes morais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, são como que moedinhas, são trocados. A gente ganha um pouquinho de glória no céu ao praticar esses atos. E é muito importante porque é um pouco a mais, só que infinito, né? Porque é eterno, é para sempre, né? Os atos de fé e esperança são como prata, mas a caridade é ouro. Os atos de caridade aumentam muito a nossa participação na vida de Deus.
e, portanto, também vão trazer uma glória maior no céu. E não só isso, já que na terra nos torna mais amigos de Deus e a nossa oração também é mais ouvida por Deus, né? Porque nossa vontade está cada vez mais alinhada com a vontade de Deus. Então, a virtude da caridade tem esse aspecto. Mas, além disso, o sacramento, a graça também infunde em nós os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são outra coisa. Eu vou tocar neles muito pouco, porque é um assunto que merece uma exposição inteira, né? Mas eles também são colocados na nossa alma, no nosso entendimento ou na nossa vontade, para nos ajudar a produzir os atos de virtude. Essas virtudes que a gente acabou de ver aí, tá? Mas de uma forma mais forte. Eu vou falar daqui a pouquinho. Deixa eu acabar de falar das virtudes, sobre as virtudes, que eu vou tocar mais um pouquinho na questão dos dons do Espírito Santo, tá? Bom, e eu disse para vocês então que a caridade é a rainha vale ouro, né? É a rainha das virtudes. Santo Afonso de Ligório diz que a caridade é a rainha das virtudes, e a rainha, quando vem, ela traz junto as suas damas de companhia, né? O seu séquito. Então, quando a gente pratica um ato de caridade e cresce nessa virtude, essa virtude traz consigo as outras virtudes. Então, quando crescemos na caridade, crescemos também em alguma outra virtude também, tá bom? Por isso, se pensar nessas virtudes todas pode ser uma coisa muito complexa para nós, então vamos focar na caridade. Aprender o que é caridade e como se pratica atos de caridade, respondendo assim às inspirações que Deus vai nos dando, tá? Vejam só, passagem da carta de São Paulo aos Coríntios, famosa, o hino à caridade, né? Ele diz assim: ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Isso é muito importante para a gente não confundir caridade com filantropia, com ajuda aos outros. Ele está dizendo, mesmo se eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se não tiver caridade, isso é zero, isso é nada, né? Então, caridade não é ajudar os outros. Isso é muito importante porque as pessoas confundem isso. O que é caridade? Vem o catecismo para nos definir a caridade. Olha aí. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Então vejam só. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Se eu amar a Deus porque Ele é um bem da minha alma, isso não é caridade, isso é esperança, é outra virtude. Quando a gente ama a Deus por Ele mesmo, ou seja, porque Ele merece, porque Ele é glorioso, porque Ele é belo, porque Ele merece todo louvor, e pelo que Ele é em si mesmo, isso é a caridade. Então, treinar o nosso... Quando a gente pratica atos de amor, e quando a gente se refere a Deus, é bom a gente ir treinando a contemplar Deus em si mesmo. Não só o bem que Ele faz para nós, mas mesmo que nós não existíssemos, mesmo que só no seio da Trindade ele estivesse até hoje, né? Isso já seria tudo de bom, tudo de perfeito. Então, amar a Deus por Ele mesmo. E depois, também amar ao próximo, como a nós mesmos, por amor de Deus. Então aqui nós temos o amor do próximo e o amor a nós mesmos. Nos dois casos, por amor a Deus. Isso é caridade. Então eu vou citar aqui 3 exemplos. 2 não são caridade e 1 é a caridade, tá bom? Vamos falar aqui, por exemplo, eu estou com vontade de irritar o meu próximo. Ou fazer uma piada, né? Ou tocar num assunto que eu sei que vai desestabilizar ele. Então eu tenho aqui uma tentação. Aí eu decido assim, não, eu não vou irritar o meu próximo não, porque senão ele vai me encher o saco. E eu não estou afim de ser perturbado. Quando eu fiz isso, eu não vou irritar, porque senão ele vai encher o meu saco. Eu estou mais ou menos amando o próximo, esse amor muito entre aspas, por amor a mim mesmo. Então, eu estou colocando como centro, como fim último dessa ação. Eu sou o fim último dessa ação. Isso aí não é caridade.
Segundo exemplo, que também não é caridade. Eu falo assim, não, eu não vou irritar essa pessoa não, porque ela é tão bacana comigo, ela é uma pessoa tão boa, eu posso deixar ela triste, e eu não gosto de vê-la triste. Então, o fim último dessa minha decisão, desse meu ato de vontade, é a própria pessoa. Então, eu estou amando a pessoa por ela mesma, não por amor a Deus. Tá vendo? Eu não estou colocando. Não é, o fim último dessa minha decisão não é Deus, é a pessoa. Então, isso também não é caridade. Mas se eu falar assim, não, eu não vou irritar essa pessoa, não, porque se ela ficar irritada, ela vai pecar. E Deus não merece o pecado. Todo pecado é ofensa a Deus. Deus merece toda a glória, todo o louvor. Eu não vou irritar o meu próximo. Aí eu pratiquei um ato de amor ao próximo por amor a Deus. Então aí eu pratiquei a caridade. Então veja, a gente precisa sempre ter Deus como fim último das nossas decisões. E aí tudo que fizermos será caridade, tá? E nós precisamos praticar a caridade, porque é aí que está, aí que cresce de verdade a vida da graça em nós, né? E é aí que nós nos unimos mais a Deus. Tá bem? Bom, e aí praticando atos de oração e as boas obras meritórias, as decisões, como eu acabei de dar o exemplo aqui, né? De, por exemplo, evitar uma tentação e não irritar alguém, nós vamos nos dispondo para que Deus vá aumentando a graça em nós. Então, sempre que a gente praticar um ato desse, nós estamos dispondo a nossa alma para que Deus nos dê maior participação na sua vida. Aumente em nós o amor divino. Essa expressão é muito importante, o amor divino, porque a caridade e o amor divino são sinônimos sob um certo aspecto. Quando a gente fala Nossa Senhora do Amor Divino, a gente poderia falar Nossa Senhora da Caridade. Nesse aspecto, são sinônimos. O Espírito Santo é chamado na teologia de caridade incriada também. Vejam só, gente, não somos nós que praticamos as obras, né? Mesmo nesse exemplo aqui que eu falei, é Deus soprando na nossa alma para que a gente evite o pecado, né? Então Deus está sempre agindo em nós, tá? Então vejam só, aqui entra em jogo a chamada graça atual. O que é a graça atual? Primeiro, essa ideia é fundamental, né? Jesus, quando fala, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu não posso fazer um ato de caridade sem Jesus. Eu não posso praticar ato nenhum sem Deus. Deus é o primeiro motor de todas as coisas. Nós não podemos nem movimentar a pálpebra do nosso olho se Deus não nos dá ali, em ato, o poder para mexer a pálpebra dos nossos olhos. Tudo acontece com a colaboração de Deus de alguma maneira. Ou no máximo, ou no mínimo, no caso, com a permissão de Deus, quando se trata do mal, né? Então vejam só, a graça atual acontece o seguinte, olha aí, Deus ilumina o entendimento e convida a vontade, são as faculdades da alma que eu falei que eu queria destacar, ilumina o entendimento, convida a vontade para a prática das virtudes. Então Deus sopra no entendimento e na vontade, convidando a pessoa a praticar a virtude. E aí ela, regida pela própria razão dela, nesse exemplo que eu falei, percebam, a pessoa está raciocinando, ela está deliberando e decidindo. Ela está no poder, ela está no comando. Mas Deus está dando o sopro ali para que ela possa fazer. E ela pode decidir fazer ou não. E aí ela pode ter mérito ou demérito. A graça se chama atual, pessoal. Por quê? Porque ela nos leva a atuar, a agir, tá bom? Então ela é graça atual porque ela nos leva a atuar, a agir, a praticar um ato. É aquela que nos inspira a um movimento da vontade. E atenção, o ato aqui não é só um ato externo. Pode ser, por exemplo, afastar um pensamento. Eu estou atuando. Pode ser assim, eu estou curioso para saber a vida do fulano. Quero entrar lá no Facebook dele e saber o que ele fez no final de semana. Aí eu penso, espera aí, a curiosidade sobre a vida alheia é uma desordem. Se eu não tenho dever e de saber da vida da pessoa,
eu devo deixar isso de lado. E se eu evito esse pensamento, esse ato de curiosidade, eu fiz isso movido por uma graça atual, apesar de que eu não pratiquei um ato externo nenhum, né? Foi uma decisão da vontade, tá? Então, quando a gente fala obras ali, que eu coloquei ali em cima, obras, a obra é sempre uma decisão da vontade. Mesmo que seja pensamento, omissão, deixar de fazer alguma coisa, como a gente diz no ato penitencial, né? Pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Então, são as obras, tá? Agora, os dons do Espírito Santo, eu falei que eu ia voltar a eles um pouquinho, né? Eles operam na alma humana de uma forma diferente. Vejam só, no caso dos dons, Deus impulsiona a alma como que por instinto. A pessoa consente no ato, ou seja, tem um ato de vontade, ela permite o ato, mas só entende a posteriori. Então, aquela situação em que a pessoa imediatamente ela reage sem saber muito bem o porquê. É como a pessoa, aquela senhorinha que não tem muito estudo teológico e tal, ela vai numa missa e tem um padre da Teologia da Libertação lá falando, ela sai da missa e diz assim, pensando, né? Eu não gostei do que esse padre falou na missa, não. Não sei de nada, não sei nem porque não gostei, mas eu não gostei. Então, o que acontece aqui? Ela está recebendo aqui um influxo do dom do conselho ou do entendimento, né? É um assunto também, ver cada dom desses, a gente vai ver no futuro, mas esses dons fazem com que ela pratique uma decisão como que por um instinto, como por um impulso. Agora, ela pratica porque quer. E aí salva o mérito dela. Ela ganha mérito porque ela se deixa levar pelo impulso, né? Ela não reprime o Espírito Santo. Então, no momento que ela deixa o Espírito Santo conduzir e ela segue a moção do Espírito, ela está consentindo. Talvez vai entender isso só no futuro, mas ela consentiu. Então, são duas formas como Deus nos estimula a prática das virtudes. Ou pela graça atual, e aí nós temos pleno comando naquela decisão ali, nós raciocinamos e decidimos, ou pelos dons do Espírito Santo, em que Deus nos coloca de forma mais rápida na prática do ato virtuoso, tá? Duas comparações que são feitas aí pelos teólogos. Quando a pessoa atua movida pela graça atual, e portanto ela segue um raciocínio e decide, é como aquela pessoa que está navegando num barco a remo, ela está fazendo força ali. E quando ela atua seguindo o impulso do Espírito Santo, é como um barco à vela, é o vento que está levando o barco. Ou a outra comparação, quando a pessoa está atuando conforme a graça atual, é como aquela mãe que segura a mãozinha do filho e vai ajudando o filho a caminhar. Deus está segurando a pessoa, botou a criança no chão e a criança tem que fazer o esforço para caminhar. Já quando ela atua movida pelos dons do Espírito Santo, é como a mãe que segurou o filho no colo e ela caminha por ele, né? São comparações que os teólogos fazem, são bonitas e nos ajudam a entender as duas formas como nós podemos praticar as virtudes. De qualquer maneira, são sempre as virtudes que nós devemos praticar. E aí, pessoal, como a caridade é fundamental, eu pretendo, nas próximas reuniões, ir aprofundando sobre a teologia da caridade. Porque a gente tem que a gente tem que entender no nosso dia a dia como praticar atos de amor a Deus, para aproveitar todos os momentos. Agora, vejam só. Vejam que essas setas começam aqui a piscar. Não sei se vocês estão vendo isso aí, né? Na minha tela eu consigo ver. Para mostrar para vocês que Deus está atuando o tempo todo através desses dois modos de agir, né? E nós podemos ir praticando os atos de virtude também, né? Isso vai fazendo com que a graça venha e aumente em nós, porque Deus vai dando a graça conforme a nossa disposição, a nossa boa disposição, né? A gente vai recebendo, rezando melhor, praticando obras mais meritórias, cada vez mais perfeitas, aproveitando e recebendo com mais frutos os sacramentos, e aí a graça santificante vai aumentando na alma. Então vejam que isso tudo é dinâmico, né? É uma coisa que vai acontecendo assim, ao mesmo tempo. Isso é como que uma ecologia, né? É um sistema ecológico que existe dentro de nós. Ou, como alguns autores chamam também, um organismo espiritual. Então a graça santificante, além de alterar a essência da nossa alma, nos dá também um organismo espiritual. Precisamos conhecer bem esse organismo espiritual e
e nos acostumando a exercê-lo também conforme o desejo de Deus. Tá? Aí, gente, olha só, tudo isso que a gente falou de ser filho de Deus, de participar da natureza divina, toda essa coisa maravilhosa que, assim, não sei a opinião de vocês, mas para mim são coisas sublimes, se choca muito com o espírito desse mundo moderno. O pensamento moderno, que infelizmente invadiu boa parte da igreja, né, que é o modernismo, né, ele é muito contrário a tudo isso. Essa imagem aí é a festa da deusa razão na Catedral de Notre Dame. Notem aí que ela pisa um crucifixo. Esse evento aconteceu de verdade. Pegaram uma prostituta famosa em Paris, colocaram ela numa liteira, como os papas entravam nas igrejas, né? Aquele trono que o pessoal vinha carregando. Então carregaram uma prostituta, colocaram no altar da Catedral de Notre Dame e fizeram uma festa ali, regada a bebidas alcoólicas, gritarias, zombarias, né? Isso aconteceu na Revolução Francesa em 1793. Então, o espírito moderno nasceu de forma muito contrária à igreja e foi também levando a que a igreja, ou parte da igreja, né, fosse desfocando um pouquinho daquilo que é realmente a doutrina católica. Então, olha só, a fé moderna, muitos católicos, inclusive, né, ela deixando com que certa fumaça de modernismo entrasse na igreja, ela tem essas características aí. Ela é racionalista, naturalista, ela é igualitarista e ela é humanista. Apenas citar um pouquinho cada uma delas. Racionalista, naturalista. Pegando aqui o aspecto do naturalismo. A ideia... Vocês viram que eu destaquei bastante a diferença entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. O que o naturalismo faz é enfatizar a ordem natural e deixar a ordem sobrenatural assim meio que na sombra, meio que implícita. Então, por exemplo, quando um padre fala numa homilia, precisamos construir o reino de Deus neste mundo, e normalmente o que ele quer dizer é a justiça social, é alguma coisa assim, ele está dizendo que o fim último da nossa vida é a vida natural. Isso é naturalismo. A gente tem que quebrar isso. Não podemos permitir que a gente pense assim, né? A gente tem que entender que nós somos chamados a uma elevação da nossa natureza. Deus quer nos levar para o nível da vida dele, né? Tá bom? Sem desprezar as coisas que Deus não quer que nós desprezamos no mundo, mas ao mesmo tempo também desprezando no mundo as coisas que Deus quer que nós desprezemos. Faz parte da espiritualidade de muitas escolas de espiritualidade falar do desprezo do mundo, né? Tá bom? O segundo aspecto é o igualitarismo. É o igualitarismo que ele é contrário a qualquer tipo de nobreza maior, né? De alguma autoridade, de alguma coisa superior. Então, na modernidade, Revolução Francesa, eles queriam acabar com a nobreza, queriam acabar com aquilo que eles viam como privilégio. Todos nós seremos iguais, mas iguais no mais baixo, né? Tanto assim que aquela imagem ali mostra as pessoas vivendo a coisa mais baixa no ser humano. Mas o igualitarismo, então, é essa ideia de que todo mundo é igual e que, portanto, Deus tem que amar todo mundo igual. E é interessante, ao falar da caridade, ao tratar da teologia da caridade, nós vamos poder voltar a falar sobre isso, se Deus ama mais as melhores coisas. É uma pergunta que São Tomás de Aquino faz na Suma Teológica, né? Se Deus ama mais aquilo que é melhor. E isso a gente vai poder desenvolver coisas interessantes a partir da resposta que São Tomás dá, tá bom? Mas a gente não pode pensar no igualitarismo. Deus fez as coisas diferentes. Deus gostou da diversidade. Quando a gente iguala coisas, aí o Igor, né, ele é professor de física, né, usa muita conta, matemática. Para a gente igualar duas coisas, a gente tem que abstrair das diferenças entre elas para igualar. Mas as coisas na vida real não são iguais. São diferentes, né? Então, o igualitarismo também entrou bastante na nossa fé. A gente precisa purificar nossa fé disso. E essa terceira característica aí, humanista também, colocando o homem como o fim último das coisas, como se o cristianismo fosse assim um desenvolvimento da pessoa,
Tem os coaches católicos hoje, né? Também tem isso. Quer dizer, que o fim último da vida cristã é que o ser humano progrida, que o ser humano se desenvolva, a plena realização do ser humano. Não, o fim último é a glória de Deus. É a glória de Deus, é o louvor a Deus. Esse é o fim último de toda a criação. E isso, o ser humano se desenvolve plenamente nisso, mas isso não é o fim último. Colocar o fim último no homem como o pleno desenvolvimento da pessoa humana, isso é moderno, é modernismo. A gente tem que evitar isso. Então, assim, a dignidade humana está em ser de Deus, pertencer a Deus e deixar com que Deus tome conta da sua vida. Aí está a dignidade humana. Ou seja, o fim último é Deus. Então, São Pio X dizia que o modernismo é a síntese de todas as heresias, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, e isso realmente está bastante presente. E São Leão Magno, ele traz para a gente agora um aspecto mais moral, ou seja, diante de toda essa beleza que nós vimos aí, dessa nossa vocação maravilhosa, como é que nós devemos viver? Como é que nós devemos nos comportar? Aí entra a vida moral. Então notem, a vida cristã não é um moralismo, não é cumprir mandamentos. A vida cristã tem a ver com a união com Deus. Mas essa união nos leva a nos comportarmos conforme nós somos. Se nós formos adotados por filhos, o nosso agir deve seguir a nossa natureza. Se a nossa natureza foi renovada em Deus, então o nosso agir deve corresponder ao nosso ser, né? Então a vida moral vem como uma consequência. Então o foco não deveria ser os mandamentos de Deus. Então, por exemplo, quando você for fazer um exame de consciência, não fique só focado em ver quais são os mandamentos e o que você fez. Mas antes disso, pense na sua vocação, no que Deus te deu, no que Deus quer de você. Entra nesse íntimo da sua vida com Deus e a partir daí sim faça o seu exame de consciência usando os mandamentos. Se você gosta dos mandamentos, para guiar você, que é uma boa forma de fazer o exame de consciência, tá bom? Mas você precisa treinar a focar no essencial, né? E entender o comportamento como uma decorrência necessária dessa essência que você tem, tá bom? E é nisso aí que está focando São Leão Magno, na questão mais moral. Diz assim: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Uma vez constituído participante da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias da tua vida passada. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Então, não voltar para a vida, para as antigas misérias da tua vida passada, da vida antes de ser adotado como filho de Deus, antes da vida da graça. E aí, para encerrar, eu queria colocar para vocês algumas ideiazinhas. Vocês estão vendo aqui 3 imagens que são as 3 estações da Via Sacra em que Deus cai. Só que eu coloquei aqui que Jesus cai, né? Eu coloquei aqui em ordem inversa. A terceira queda, que é aquela que normalmente é pintada de forma assim, que ele está caindo, mais caído ainda, né? A segunda queda que está embaixo e a primeira. A primeira queda normalmente é representada assim, é um tombo. A segunda é mais forte, a terceira é mais forte ainda. Mas vamos começar com a terceira que eu queria associar com vocês aqui ao pecado mortal. O pecado mortal, por ele nós expulsamos Deus da alma e é totalmente incompatível com a caridade. Então é inadmissível praticarmos um pecado mortal, né? Isso aí tem que estar totalmente excluído da nossa vida. O pecado venial lembra a segunda queda, uma queda forte também. O pecado venial é chamado de lepra da alma, paralisia da alma, conduz à tibieza. Se você vive uma tibieza, você já passou por essa doença espiritual muito grave, que é a tibieza, pense o seguinte: a tibieza é a consequência do quê? Santo Afonso de Ligório define tibieza como o estado da pessoa porque não combateu os pecados veniais. Então, a gente precisa combater os pecados veniais. A gente não pode permitir que a gente pratique pecado venial. Olha, o purgatório, só estão no purgatório as pessoas que só tinham pecados veniais. Né? Então, e em Fátima, quando a irmã Lúcia, né, a pequena Lúcia, perguntou, quando a Nossa Senhora falou, eu vim do céu, começaram a perguntar, e fulano está no céu? E Beltrano está no céu? E é uma das perguntas, né, se a fulana está no céu, uma menina que tinha morrido adolescente, aí Nossa Senhora falou para eles o seguinte: vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Então, assim,
por causa de pecados veniais. Se tivesse pecado mortal, nem no purgatório estaria, né? Então a gente tem que lutar contra o pecado venial. A pessoa que pratica pecados veniais, pessoal, assim de forma consciente, sabe ao que se assemelha? Se assemelha àquele marido que sabe que vai fazer uma coisa que vai deixar a esposa ofendida. Mas ele calcula, ele pensa assim: eu sei que eu vou ofender a minha mulher, mas ela não vai querer se divorciar de mim. Então eu vou fazer porque eu estou em primeiro lugar, porque eu quero. Isso é feio demais. Então esse é o pecado venial. Eu sei que Deus vai ficar triste, mas como não é pecado mortal, então eu vou lá e faço. A gente tem que evitar isso. Santo Agostinho dizia assim: se você não teme o pecado venial pela intensidade dele, tema pela quantidade, porque ele é uma lepra para a alma. Quando a gente se apresentar a Deus, se a gente não purgou os pecados veniais, nós vamos estar muito cheios de feridas na alma, né, que precisam ser depois purgadas no purgatório. E, terminando aí, a questão da imperfeição. A imperfeição, o que é ato de imperfeição? Vejam só, atos em si mesmos bons, mas feitos sem o ardor da caridade. Então, quando eu pratico um ato de forma rotineira, ele é bom, mas eu poderia colocar mais empenho, mais amor, mais afeto, mais pensamento em Deus na hora de praticar aquele ato. Então, o ato de imperfeição, ele é bom, tá bom? Não é pecado. O pecado tem que ser excluído da nossa vida, pelo menos o pecado deliberado, esse consentido, assim. Os pecados que a gente pratica, xingar alguém no trânsito e depois perceber que xingou, esses aí não fazem, eles mais são sintomas do que causa de males na nossa alma, né? São mais sintomas. Precisam ser combatidos também, lamentados, mas acontecem com os maiores santos que tiveram pecado, né? Excluída aí, claro, a Virgem Maria, que foi imaculada. Porque o pecado venial indeliberado, ele é uma consequência do nosso pecado. Mas o ato de imperfeição, ele é bom, mas feito sem esse empenho maior, sem esse calor maior da alma. Vamos lembrar o que Jesus falou: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então precisamos, ao longo da nossa vida, buscar atos de perfeição. Não se trata de perfeccionismo, de fazer tudo perfeito. Deus não quer, às vezes, a perfeição da obra, mas sim da caridade. A obra em si pode ter saído não tanto como a gente planejou, ou ela pode ser imperfeita por causa dos nossos defeitos pessoais. Uma pessoa pode lavar a louça pior do que a outra lavar melhor, né? Mas a questão é da caridade. Quanto amor a Deus ela colocou para fazer aquilo, né? Então isso aí que é importante para a gente, tá? São Bernardo, e aí já concluo com isso, né? São Bernardo dizia que nesse mundo aqui a perfeição está em tender à perfeição. Ou seja, quando a pessoa ela está habituada a procurar atos de perfeição da caridade, do amor a Deus, então nesse momento ela é perfeita. Então vamos terminar. Eu termino a minha exposição, né, com essa frase de Jesus, né? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Por quê? Porque não sou eu que sou perfeito, é Cristo que é perfeito em mim. Vamos lembrar daquela frase, né? É o Espírito Santo que nos faz semelhantes a Cristo e nós podemos, junto com o Senhor, praticar os atos de amor, né? E assim ajudar a nossa salvação e a salvação do mundo inteiro, pelos atos de caridade. Tá bem? E aí eu encerro por aqui. E eu queria... Seria um momento agora da gente debater, mas como eu falei para vocês, eu queria primeiro fazer um desafio para vocês, tá bom? Eu vou rapidamente interromper a gravação para poder colocar o desafio aqui. E depois a gente vai fazer um debate, tá? Uma conversa.